o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Eu vou seguir o Cordeiro, eu vou seguir o Cordeiro, Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Eu vou seguir o Cordeiro que vive e reina para todo sempre. Amém. Aleluia. Eu até acrescentei lá, viu? Agora é oração, é adoração, oração, cura e libertação. Amém? Mas logo nós vamos acrescentar chapação também, porque eu creio que muitos outros virão para chapar também na terça-feira. Muitos outros virão para chapar também na terça-feira. Se essa liberdade me foi dada, eu quero chapar, eu quero me embriagar. E muitos outros virão. Não porque nós estamos fazendo uma propaganda, porque na verdade Jesus disse assim: quando eu for crucificado, eu atrairei para mim todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as etnias. Se eu e você decidirmos morrer, nos deixar crucificar como Ele, nós vamos atrair também todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as etnias, todas as tribos. Não para nós, porque não vivo mais eu, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus continua falando. Na semana passada, quando nós ministramos o Salmo 29, nós estávamos dizendo que a voz do Senhor troveja sobre as águas, que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Isso que você presenciou aqui não é algo que o Daniel, o Rodolfo, o Tiago, o Lucas e a Sabrina ensaiaram, não. Foi a voz do Senhor bradando. É Deus falando através de um toque da bateria, é Deus falando através de uma nota do baixo, é Deus falando através de um tanger do violão, de um solo de guitarra, na voz da Sabrina. Nós só precisamos ter liberdade. Diz para a pessoa que está do teu lado: o quanto você der de liberdade para o Espírito Santo, o Espírito Santo te concederá a liberdade. É na medida que nós vamos dando liberdade para o Espírito, o Espírito Santo vai nos dando liberdade para fluir nele. É um ciclo contínuo. É um ciclo contínuo. Quanto mais você deseja ver o Espírito Santo fluir através da sua vida, mais você deve dar liberdade para Ele. E na medida que você vai dando liberdade para Ele, Ele vai dando liberdade para você. E na medida que você vai dando liberdade para Ele, Ele vai dando liberdade para você. E esse ciclo contínuo vai num fluxo interminável. E aí de repente você não sabe se você está no céu ou se Ele está na terra, se você está na terra ou Ele está no céu, mas você vai nesse ciclo contínuo, nesse fluir contínuo. É na medida que você dá liberdade. Mas você precisa entender que na medida que você não dá liberdade, Ele também não pode te deixar livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livre. O Filho disse assim: se eu não for, Ele não vem. Ele estava falando de um ciclo. Se eu não for, Ele não vem. Se eu não for, Ele não vem. E eu quero dizer para você
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor continua a falar, a voz profética de Deus está aqui. Se você não for adorar, aquele que é adorado não vem receber a adoração. Mas na medida que você vem para adorar, aquele que é adorado vem para receber a oração. E você vai adorando, e o que é adorado vem, e ele vem te tocando, ele vem te trazendo mais da natureza dele, ele vem trazendo mais daquilo que somente ele sabe que você precisa. De repente você possa estar pensando: nossa, eu necessitava tanto de um milagre hoje. E ele está olhando para mim e para você e dizendo: você não precisa de um milagre, você precisa de mim, você precisa do meu colo, você precisa do meu abraço. Os gregos buscam conhecimento, os judeus buscam sinais, mas os filhos querem um pai. Os gregos querem conhecimento, os judeus querem sinais, mas os filhos clamam: Abba, Pai. Os filhos clamam: Abba, Pai, Paizinho querido, Paizinho querido. E quando eu e você clamamos Pai, Ele diz: eis-me aqui, meu filho. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 20, mas a ênfase está no versículo 29. Eu vou seguir o Cordeiro, eu vou seguir o Cordeiro. Quantos mais querem seguir o Cordeiro? Porque ele foi subindo como um cordeiro mudo, ele foi subindo como alguém desprezível, como alguém que não existia formosura nenhuma, mas ele foi subindo. E você vai seguir o Cordeiro, você vai seguir o Cordeiro que foi morto, sim, mas ressuscitou. Eu e você precisamos tomar uma decisão: seguir o Cordeiro, seguir o Cordeiro, seguir o Cordeiro. Eu vou seguir o Cordeiro, eu vou seguir o Cordeiro, eu vou seguir o Cordeiro. Aleluia, aleluia. Você encontrou? João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-se, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, Pai, glorifica o teu nome. Então, repita por favor: Pai, glorifica o teu nome através da minha vida. Pai, eu tomei uma decisão, eu vou seguir o Cordeiro,
eu decidi amar Jesus, eu decidi servir Jesus, e eu decidi seguir Jesus até a morte. Até a morte. Pai, repita por favor: Pai, glorifica o teu nome através da minha vida, porque Jesus já te glorificou, e o Senhor já glorificou o nome de Jesus. Glorifica o teu nome agora, através da minha vida. Então diz a palavra de Deus: veio uma voz do céu: eu já glorifiquei, e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Amém? Até aí só. Até aí só. Volta agora para Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Aleluia. Guarde essa expressão. Guarde essa expressão. Porque o povo, o que o povo ouviu? Um trovão. Mas o que João ouviu? João ouviu: eu já te glorifiquei, e ainda te glorificarei. Foi isso que ele deixou escrito aqui. João ouviu: eu já te glorifiquei, e ainda te glorificarei. Mas o povo ouviu um trovão. E outros disseram o quê? Um anjo vos falou. Foi um anjo que falou. Marcos 3, versículo 13 em diante. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, que foi que o traiu. Amém? Agora vai para Apocalipse 14. Aleluia. Eroshanda Lamahai. Oh. Apocalipse 14. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de um grande trovão. Repita isso, por favor. Como voz de um grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são
os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Amém? Amém? Lembra que eu disse na semana passada, eu e você precisávamos entender aquilo que o Espírito Santo estava falando com nós na terça passada, e ele estava falando a respeito de promessas, e ele mostrou para mim e para você o quanto ele cuida para fazer cumprir aquilo que ele prometeu, e ele demonstrou o quanto Abraão foi relapso na sua vida, o quanto Abraão sofreu por causa da sua alma, por causa dos seus medos, por causa dos seus anseios, o quanto Sara sofreu por olhar muito para si e esquecer de olhar para aquele que fez a promessa. Diz para a pessoa que está do teu lado: você precisa seguir o Cordeiro, você precisa ter os teus olhos fitos no Cordeiro. Amém? Amém? Nós precisamos estar olhando para o Cordeiro, porque ele foi subindo. Isaías teve essa visão, ele foi subindo como uma ovelha muda. E eu e você estamos seguindo o Cordeiro de que forma? Falando, reclamando, murmurando, nos queixando? Embora eu quero dizer uma coisa para você, Jeremias escreveu um livro só das lamentações dele. Jó se queixou com Deus. Jó chegou ao ponto de falar assim: se tivesse um tribunal, eu ia levar Deus no tribunal. Jó falou, está escrito, ele iria levar Deus para juízo, mas ele entendeu que Deus não era homem, e Deus não atribuiu a Jó. O Jó chegou a pedir a morte, o Jó chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, e Deus não atribuiu falta nenhuma nas queixas de Jó. Só tem um detalhe, só um detalhe: Jeremias se lamentava para Deus, Jó se queixava para Deus. Agora, se eu e você começarmos a nos lamentar para as pessoas, se eu e você começarmos a nos queixar para as pessoas, varoa, presta atenção. Não confieis em príncipes, não confieis em príncipes, não confiei no homem. Também não tema, não tenha medo do homem, porque o máximo que um homem pode fazer, a maior maldade que um homem pode fazer, é matar. Se você quer ter medo, se você quer temer, e ter medo e temer é diferente. Se você quer temer alguém, tema a Deus, que depois de matar, ainda pode lançar em lagos de fogo. Ainda pode lançar em lagos de fogo. Ele é o grande trovão. Ele é o grande trovão. Mas João e Tiago, seu irmão, foram batizados por Jesus como filhos do trovão. Filhos do trovão. Eu e você precisamos entender que se o meu pai é o grande trovão, se quando o meu pai fala, eles escutam o grande trovão, então eu sou filho do trovão. Então eu sou filho do trovão. Então eu sou filho do trovão. Por que você, Carlos, quer ser filho do trovão? Porque eu quero ser igual ao meu pai. Eu reconheço que ele é o grande trovão. Eu reconheço que a voz dele é a voz do grande trovão.
mas a minha voz precisa ser de trovão. A minha voz precisa ser como o trovão. Não sei se você já observou, mas primeiro vem o raio. Se você vê aquela luz, aquele raio, e você pode ficar esperando que após o raio vem o trovão. Após o raio vem o trovão. O que é o raio? O raio nada mais é do que o choque de partículas que existem na nuvem, e ela produz luz. Eu e você precisamos ser como um raio. Eu e você precisamos ser como um raio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que existe um raio. Existe um raio. E esse raio, ele vem brilhando do Oriente para o Ocidente. Esse raio, a luz deste raio, já chegou até alguns corações. A luz é Jesus. Mas existem algumas pessoas que ainda estão esperando a voz do trovão. Ainda estão esperando a voz do trovão. Após o raio, o que vem? O trovão. Se você já viu o raio que veio do Oriente e chegou ao Ocidente, porque nós estamos no Ocidente, nós não estamos no Oriente. Esse raio profetizou Isaías. Esse raio, ele saiu há 2000 anos atrás. A luz desse raio começou a brilhar há 2000 anos atrás, e ele saiu do Oriente, e esse raio chegou ao Ocidente. Essa luz é Jesus, e essa luz está brilhando aqui em mim. Essa luz está brilhando aqui. E se eu e você já fomos iluminados por essa luz, o que eu e você precisamos esperar? A próxima coisa que eu e você vamos ouvir é o trovão. É o trovão. Diz aquela canção do Gerson Freire, que já é o bastante Deus te reconhecer, embora as pessoas não te reconheçam. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer uma coisa para você. Os discípulos vão ouvir a voz de trovão falando: eu te glorifiquei, Zé Filho, e eu ainda te glorificarei. Você vai ouvir, Gilmar, a voz do trovão dizendo: eu te glorifiquei e ainda o glorificarei. Você vai ouvir, Danila: eu te glorifiquei e ainda te glorificarei. É claro que alguns vão dizer: é a voz de trovão, não é a voz da Danila. É claro que alguns vão dizer: é um anjo que falou a respeito da Danila. Mas você, Danila, saberá que você é filha do trovão. E aí você vai se encher de fé. E a próxima coisa que eu e você vamos fazer, Danila, é levantarmos e bradarmos como trovão. Sabe o que a voz do trovão fala? Eu te amo. Porque o filho do trovão, Boanerges, terminou como
o apóstolo do amor. Eu e você podemos começar como filhos do trovão. E nós vamos buscando intimidade, nós vamos querendo estar com Ele, nós vamos desejando estar com Ele, estar aos seus pés, gastar tempo com Ele, simplesmente adorar, sem letra, sem partitura, sem começo e sem fim, simplesmente adorar, fechar o olho, se deixar levar. De terça-feira você pode ficar doidão aqui, não tem problema. De terça-feira, sinta-se à vontade, Sabrina, sinta-se à vontade, Tiago, sinta-se à vontade, Lucas, sinta-se à vontade, Rodolfo, Daniel, para manifestar aquilo que está dentro de você, porque na medida que você vai manifestando o que está dentro de você, Ele vai colocando mais, Ele vai enchendo mais. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Tendo outrora Deus falado através dos seus servos, os profetas, hoje Deus está falando com voz de trovão, através do Filho. Se você é filho do trovão, se o teu pai é o grande trovão, eu e você precisamos trovejar. Eu e você precisamos trovejar. Amém? Eu e você precisamos entender uma coisa. Existe um chamado universal, um chamado que é para todos, que é o chamado para salvação. Um chamado para salvação. Mas a igreja de Jesus Cristo ainda não entendeu, porque o segundo chamado, após a salvação, é um chamado para estar com Ele. É um chamado para estar com Ele. O primeiro chamado é o chamado para a salvação, mas o segundo chamado é um chamado para estar com Ele. E Ele chamou para estar com Ele. E eu quero crer que você é alguém que entendeu que Jesus te chamou para a salvação, mas Jesus também te chamou para que você esteja com Ele, para que estivesse com Ele. Mas depois do chamado da salvação, depois do chamado para estar com Jesus, Ele enviou a pregar, a curar enfermos e a expelir demônios. Ah, mas eu não sei expelir demônios. Se alguém quiser ensinar, rejeite esse ensino. Rejeite esse ensino. Eu já tive algumas escolas, e se chamava escola de libertação. Nós começamos com 12 libertadores, quando nós multiplicamos para 36, fomos a 78. E as nossas aulas eram às terças-feiras. E o que você ensinava, Carlos? Que todos têm um chamado universal, a salvação. E todos os que foram chamados para a salvação, foram chamados para estar com Ele. E todos aqueles que ouviram o chamado para estar com Ele, e estão com Ele, vão ouvir que Ele está enviando a pregar, a curar e a expelir demônios.
Não existe técnica. Não existe técnica. Se a voz do trovão não for ouvida, não adianta nada. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé. São 9h15. Eu gostaria de pedir que todos viessem ao altar. Eu vou pedir para o Tiago adorar a Deus com a canção Raridade. Eu creio que todos sabem, né? Eu gostaria que você por um minuto se sentisse à vontade. De repente você tem vontade de cantar. Ó, não tem ninguém te assistindo cantar. Nós estamos cantando para Ele. De repente você tem vontade de dançar. Ó, não tem ninguém te assistindo dançar. Nós estamos dançando para Ele. E quando eu estou apontando para lá, eu não estou dizendo que eles não estão cantando para Ele. Porque a palavra de Deus diz que Ele está no meio. Amém? Ele está no meio. Então, agora, ó, a sua melhor voz, a sua melhor voz, a sua melhor expressão. Não pense que eu vou ficar ouvindo porque eu quero ouvir a voz do trovão. Não pense que eu vou ficar olhando porque eu estou olhando para o Cordeiro.